Bom, pessoal, agora que eu vou dar continuidade, eu vou estar fazendo agora aqui a modelagem do banco de dados que a gente vai estar trabalhando. Eu já criei o banco de dados, só que agora eu vou fazer um modelo dele, usando aqui o MySQL Workbench, e a gente vai estar criando aqui algumas tabelas. Como que vai funcionar? Olha, eu estava aqui na parte de acesso à conexão com o banco aberta. Aí você vai ver que do lado aqui, ó, tem o íconezinho Home, ó, essa casinha, né? Então eu vou clicar nela e vou aqui, ó, modelo. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar aqui o banco de dados, o modelo da minha concessionária. Então eu vou clicar aqui, ó, criei aqui no maisinho, tá? Criei lá no botãozinho de mais que vocês viram. E aí abriu aqui, ó, MySQL Model. Aí eu vou aqui, ó, add diagrama. Ele vai criar aqui um diagrama. Aí depois aqui, ó, ele vai aparecer aqui MyDB, que é o nome do banco. Eu vou colocar o nome aqui do modelo do banco igualzinho a do meu banco lá, concessionária, tá? Para não dar confusão. Agora eu vou fechar aqui, beleza? Ele mudou aqui o nome para concessionária. E agora o que eu vou fazer? Vou criar aqui a tabelinha do banco. Tá vendo que aqui tem uma barrinha de ferramentas? Ela tem aqui os botãozinhos para eu criar relacionamento entre as tabelas. E tem também aqui, ó, o botãozinho para me criar a tabela. Quando eu clico nele e clico aqui na área de trabalho, ele cria uma tabelinha. E aí quando eu dou um clique duplo nela, aparece uma janelinha em que eu posso editar as informações da tabela. A primeira tabela que eu vou criar aqui, ela chama veículo, tá? Aí depois que eu defini o nome, eu vou aqui para essa área aqui da coluna name e defino aqui o ID dele, que vai ser a chave primária, que vai identificar o veículo, que vai ter um valor do tipo int, e as propriedades vão ser aqui, ó, primary key e not null, que aí ele vai o quê? Essa aqui vai ser a chave primária e ela vai ter que ser sempre definida. Outra coisa é definir a propriedade aqui de autoincremento. Agora que eu defini isso, vou definir outras propriedades do veículo. Aí eu venho aqui na linha de baixo, crio aqui um novo elemento, que vai ser aqui, por exemplo, o modelo do veículo. E aqui, o tipo do dado que eu vou guardar lá vai ser uma string que eu vou chamar de, que é do tipo, né, varchar. Então, vou colocar aqui, ó, modelo, vou colocar aqui 50, a marca. Eu vou colocar aqui na linha de baixo, né, eu dou um Enter, vou na linha de baixo e escrevo, ó, a marca, que vai ser também um valor do varchar. É uma forma de representar string, tá, gente? E aqui eu vou colocar também marca 50. Vou colocar aqui placa. A placa aqui vai ter 12 caracteres. E eu vou ter também o valor do veículo. Aí o valor, eu vou colocar ele aqui como double, tá? Beleza. Então com isso aqui eu já criei a tabelinha aqui, veículo. Agora eu vou criar aqui a tabelinha vendedor. Então fui aqui, criei a tabelinha lá na área, né, usando lá o botãozinho de criar tabela. Agora eu abro aqui a janela vendedor lá com clique duplo e coloco que o nome é o vendedor. Aí depois eu clico aqui o atributo ID dele, tá? Ele tenta definir um nome lá para mim, mas eu gosto de colocar ID. Depois, seguinte, aqui no nome no ID, que é a chave primária, eu deixo marcado primary key, not null e marco autoincremento. Não esquece de marcar autoincremento, tá, gente? Que aí ele ajuda a fazer o quê? A geração automática dos IDs a cada insert, tá bom? Depois disso, o que eu faço aqui, ó? Vou definir o nome do vendedor. O nome dele aqui vai ter o quê? Uns 100 caracteres. Depois aqui eu vou ter o CPF, que vai ter 11 caracteres. E aqui eu vou ter o quê? O salário do vendedor, que eu vou colocar aqui como sendo o tipo double. Prontinho. Isso aqui cria aqui o vendedor. Agora eu quero fazer um relacionamento, eu quero registrar todas as vendas que foram feitas, né, pelos vendedores. Então é o seguinte, eu vou criar aqui uma tabelinha que vai representar a venda, que vai ser uma relação em que é o seguinte, às vezes eu vou ter vários vendedores que vendem vários veículos, então eu vou ter uma relação de venda entre eles, certo? E aí para registrar essa venda, como, vamos dizer assim, preço e tudo mais, né, qual foi o valor, então vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou usar aqui um relacionamento que aqui tem de N para N. Aí ele cria uma relação de muitos para muitos, que aí eu clico, olha só, primeiro eu cliquei aqui, ó, N para M, nesse botãozinho. Agora, depois que eu cliquei nele, eu clico na tabela vendedor, clico na tabela veículo e ele já gera para mim, ó, uma tabelinha que vai representar uma relação de muitos para muitos. Aí ele já vai ter aqui duas chaves estrangeiras, uma para relacionar a tabelinha com o vendedor e outra para relacionar a tabelinha
com o veículo. Agora eu vou dar um clique duplo nela, que eu vou definir os demais atributos. Primeira coisa, eu vou definir o nome dela aqui, que vai ser o quê? Vai ser venda, tá? Depois aqui o atributo aqui, vendedor ID, eu vou mudar para vendedor. E o vendedor e o veículo ID vão mudar só para veículo. Vou manter aqui primary key, not null, certo? Depois eu vou colocar aqui a data da venda. Aí eu coloco aqui do tipo date, tá? O valor, definir a data. E vou colocar aqui também o valor total da venda. Que aí eu vou colocar aqui como double. Aí prontinho. Então aí eu vou ter as informações aqui da venda, que eu tenho a relação entre a venda e o vendedor e o veículo. Aí com isso, por meio da tabelinha venda, eu vou saber qual vendedor que vendeu qual veículo, por meio aqui dessa venda, certo? E eu vou saber também o valor total da venda, que às vezes uma venda vendeu mais de um veículo, certo? Agora aqui por fim, vou criar aqui a tabela do administrador, que é o dono da concessionária. Então vocês viram aqui, o que eu fiz? Cliquei aqui no botãozinho de criar tabela, cliquei nele, depois cliquei aqui na área em branco e criou a tabelinha. E agora eu dou um clique duplo nela, abre aqui a janela, certo? E aqui eu chamo ele de admin. Agora aqui dentro do admin eu crio, né, o atributo ID, defino aqui a propriedade, né, int, eu coloco aqui primary key, not null e autoincremento. Depois aqui eu coloco o nome, certo? Aqui o nome aqui vai ser varchar com 100 caracteres. Depois eu coloco aqui o e-mail, que vai ser varchar com 50 caracteres. Depois aqui a senha, que vai ser varchar com 12 caracteres. Prontinho. Criei aqui a tabela. Agora aqui, vamos supor, eu tenho pelo menos a base essencial do meu banco para eu começar a trabalhar, certo? Aí o que eu faço aqui agora? Ó? Eu vou pegar aqui File, vou aqui em Export e vou aqui Forward SQL Create Script. Que eu vou fazer? Eu vou estar criando um script com código SQL, que vai ser com base nessas tabelas, para não ter que ficar, sabe, ter que escrever no código SQL na mão. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em salvar para salvar esse projeto, né, esse modelo. Aí eu vou salvar ele aqui na área de trabalho e eu vou chamar ele de concessionária, certo? Aí agora eu clico aqui em salvar. Beleza, salvei lá, né, a concessionária. E agora que eu salvei aqui a concessionária, né, o modelo, para eu poder usar ele quando eu quiser digitar de novo aqui no MySQL Workbench, eu vou gerar o código em SQL. Então vem aqui File, Export, SQL Create, e agora aqui eu clico aqui no botãozinho, vou aqui na área de trabalho e coloco, vou colocar aqui o nome também de concessionária. E venho aqui em salvar, né? Aí ele vai salvar o arquivo. Agora eu vou aqui em Nest, vou Nest de novo, checo se está marcado ali o Export, né? Aqui ele gera o código, mostra para mim como é que está o código, né? Posso copiar ele se eu quiser, mas eu vou dar aqui um Finish. Aí com isso, ele criou aqui o arquivo concessionária MWB, que toda vez que eu abrir ele, eu consigo abrir esse diagrama aqui no MySQL, Workbench, para poder estar editando, certo? E ele criou também aqui o arquivo SQL, né, que é o concessionária.sql, que se eu abrir ele aqui, ó, com o bloco de notas, por exemplo, você vai ver que ele tem todo o código, desde a criação do banco de dados até a criação das tabelas. E aí, com isso, eu não preciso escrever o código de um banco de dados de maneira manual, o que acaba sendo bem mais prático, né, quando você tem um banco de dados mais complexo. Ok, gente? Então, com isso aqui, a gente aprendeu agora a usar o MySQL Workbench para fazer o quê? A modelagem do banco e a geração do script SQL, ok? Então é isso, gente. Obrigado aí por terem, né, assistido a aula e a gente se vê aí na próxima. Tchau, tchau.